Mano, você que tá ansiosão, não consegue desligar a mente, a ansiedade vai tomando conta que tu não, poxa, não consegue pensar em nada. Tu não consegue ficar, sei lá, 5 segundos sem o celular que você já começa a ficar inquieto. E você começa a ver que isso toma toda a sua vida, que não consegue concentrar em nada, tu não consegue confiar em nada e tu vive com medo, com medo, com medo, com medo, com medo. Ansioso, né? Vou traduzir aqui pra vocês. Esse vídeo aqui é pra você. É Deus preparando ele pra você, meu mano. Eu vou ler aqui Mateus 6, versículo 25, Sermão do Monte de Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Jesus está falando aqui, cara, você está se preocupando com essas coisas, mas o corpo não é mais importante que a roupa, por que você está se preocupando com a roupa e não com o corpo? Ou, aqui, quanto que falou aqui? Não é a vida mais importante que a comida. Às vezes você se preocupa com o que vai comer, mas você não se preocupa com a sua própria vida. E continuando, observem as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora na sua vida? Cara, Deus é dono do tempo, Deus é soberano sobre tudo. Ele cuida da gente. Primeiramente, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus colocou o DNA, a genética, colocou ali a característica dele em nós. Ele nos criou a base assim. E daí Jesus fala, vocês estão achando que Deus se importa mais com a ave do que com vocês? É isso que Jesus está falando, pra gente ter confiança nesse Deus criador, cara. Eu não sei qual que é a tua preocupação, mas eu passo todos os dias por isso. Questão de dinheiro, de manter a família, de correr pra lá, correr pra cá, eu tenho que fazer, mas eu esqueço disso aqui. Que Deus está no controle de tudo. E quando a gente não confia nisso, não confia em Deus, é como se a gente não estivesse olhando Ele como nosso Criador, como soberano sobre tudo. E Jesus está chamando a gente a confiar nele, cara. Que Ele cuida da gente. Deus também, tipo assim, não é pra você ter a mente que Deus, nossa, então quer dizer que eu tenho que confiar em Deus e Ele vai me dar, nossa, muito dinheiro, Ele vai me dar muita saúde, Ele vai me dar tudo que eu preciso. Deus vai te dar o necessário que nós precisamos. Deus prometeu o pão nosso de cada dia. A gente sabe que sem esse sustento básico a gente não vai necessitar. Deus vai dar um jeito de cuidar da gente. Mas se você começar a testar assim, eu queria ter R$1 milhão agora na conta. Não é isso. Não é sobre isso. Deus não é uma barganha. Deus não nos criou para nos fazermos felizes. Ele criou para a gente em comunidade, para o plano, para a vontade dele dar certo. E quando a gente olha para os lados e vê, tanta destruição, tanta coisa errada, será que Deus está cuidando? Tá. Ele está soberano sobre tudo. Só que o ser humano foi entregue à própria vontade e está dando no que dando. Só que quando a gente olha para o fim de tudo, Apocalipse fala que a morte, o sofrimento, a dor, tudo vai ter o seu fim destinado. Então tudo está no controle de Deus. É só você olhar para a Bíblia, cara. E a questão da ansiedade, a ansiedade não é um sentimento. A ansiedade é a potencialização de um sentimento. É a potencialização do medo. É muito medo que a gente tem do amanhã. E Jesus está falando, confia no hoje. Confia em Deus. Que Ele vai te ajudar, vai te sustentar em tudo. O fardo de Jesus, Jesus diz que o fardo que Ele nos dá é leve. Então, cara, hoje, a mensagem de hoje diretamente, quando vem essas preocupações, não é para você simplesmente abandonar elas, mas é você redirecionar elas. É você orar com dependência a Deus. Falar, Deus, eu tô sofrendo com isso. Deus, tá difícil isso para mim. Deus, eu queria mais dinheiro. Deus, eu queria que essa ocasião passasse. Mas que acima de tudo, eu sei que o Senhor está no controle e o Senhor tem melhor para mim. É você orando nesse direcionamento, meu irmão, que fica mais leve. É você se contentando e entendendo o estado atual da humanidade é quebrado. Se a gente não cuidar, a gente está se distanciando dos caminhos de Deus. Então entrega seu coração a Ele. Entrega sua vida a Ele. Por mais que esteja difícil, fala dos teus sentimentos. Mas entenda que no final da linha, Ele diz, eu estou no controle e eu te amo. Porque o nosso maior problema foi resolvido, cara. O nosso maior problema como humanidade, quando a gente olha, não é o dinheiro, não é faltar comida ali dentro de casa. O nosso maior problema é a desconexão com o Salvador. Com o Criador. A desconexão com o Criador. Deus nos criou e no Jardim do Éden nós rompemos. E hoje, todo dia, nós rompemos com Ele também. A gente peca todo dia, a gente tá toda hora no celular, a gente não desliga, a gente não tem um momento para parar, pensar e orar, analisar e orar. Tá com o nosso Criador. E o pecado ocasionou isso na gente. E não tem nada que eu e você possa fazer, porque a gente tá com uma coisa estampada aqui na testa, ó. Culpado. A gente pecou e peca contra Deus. E o que fazer então, Alisson?
É aí, cara, que Deus entra com teu amor e a sua misericórdia maravilhosa. O próprio Deus, divindade eterna, assim, ó, muito mais que um presidente, muito mais que tudo, ele resolve se rebaixar e vir como homem. O próprio Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo, para ser traído, para ser cuspido, para ser humilhado. E ele não mandou tipo assim, vai lá, Jesus. Não, Jesus veio porque ele quis, porque ele decidiu nos amar. Ele nos amou primeiro. Ele veio, nos amou e morreu na cruz por todos os nossos pecados, porque nós não conseguiríamos morrer na cruz pelos nossos pecados. A gente não conseguiria pagar o nosso preço do pecado. Jesus veio e pagou e ressuscitou, mostrando que ele tá lá aguardando. Logo ele voltará para cá para consumir todo o plano de Deus. Mas o ponto aqui é, o que a gente faz então? Crer em Jesus Cristo, que a Bíblia nos diz, crer de todo o coração que ele é o nosso Salvador e a gente vai ser salvo. Quando a gente crê em Jesus, e não é uma crença da boca pra fora, eu creio em Jesus, então ele morreu por todos os meus pecados. Não, é uma crença onde você crê em Jesus Cristo e a nossa parte é o quê? Viver em gratidão pelo que ele fez por nós na cruz. Aí sim a gente vai viver como um filho amado e não como alguém tentando conquistar a vontade de Deus, conquistar o amor dele. A gente vive como um filho amado, onde a gente vai fugir do pecado. E se a gente cair, ele é fiel e justo para nos perdoar, como diz a Bíblia em 1 João. Então, mano, é isso. E viva na dependência desse Deus, ele resolveu o nosso maior problema. Ele nos ama. Romanos 8, muito bom, peraí. Me lembrei aqui. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Daí Paulo conclui aqui, mais pra frente aqui no versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus entregou o próprio Filho, não poupou o próprio Filho. Quem dirá nós? Nós vamos ter sofrimento por causa da conta do maléfico pecado que veio lá do começo. Mas a gente tem ânimo que no final de tudo, no final da linha, ele diz, eu amo vocês, eu entreguei o meu Filho por vocês. Permaneçam firmes. Vivam sem ansiedade. Que no final tudo vai dar certo. E no Apocalipse fala do vislumbre do céu que a gente vai ter. Primeiramente glorificando a Deus. E segundamente, sem morte, sem choro, sem ranger de dente, sem atrocidade, sem terremoto, sem tornado, sem injustiça, sem injustiça contra os menores. Nada vai existir de ruim. Então é isso, permaneça firme e tenha a tua ansiedade jogada, Deus. Beleza, meu irmão? Vou orar pela gente. Deus, eu peço que o Senhor abençoe os nossos corações, o meu e de quem está ouvindo, porque nós precisamos da Tua glória, da Tua graça, da Tua vontade sobre nós, Pai. Porque se não for pelo Senhor, a gente se apavora nas nossas aflições, nas nossas preocupações. Então nos lembra todos os dias que o Senhor está sob o controle de tudo e que o Senhor vai nos sustentar, o Senhor nos ama, Pai. Independente do que aconteça, Pai. O Senhor não poupou nem o Seu Filho. Então as coisas que estão acontecendo aqui, nós sabemos que está tudo sob o Teu controle. Mas no final das contas, tudo será acabado, aniquilado, a morte, todas as coisas ruins, e o Senhor estará conosco, e nós estaremos com o Senhor, Pai, sem preocupação, sem nada, sem choro, sem nada, Pai. Coloca essa confiança no nosso coração, assim nós oramos em nome de Jesus, porque se não fosse por Ele, a gente estava acabado, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Meu mano, eu sei que esse vídeo foi legal pra você, então comenta aqui embaixo, curte também, se inscreve no canal quem não é, e se quer dar um passo a mais na sua fé, eu preparei um treinamento aqui que ajuda muito no meu ministério, que é Firmes até o Fim, onde você vai saber diariamente como você seguir se aproximar de Deus. Tem um vídeo explicativo, ou se você quiser ir direto, tá aqui o primeiro link na descrição. Me ajuda muito, tá ligado? E é um preço muito barato pra vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem não me conhece, eu sou o Alisson. Um beijo, até mais.